Boa noite, amada igreja. Boa noite. Graça e paz seja com todos, amém? Que alegria a gente poder estar junto mais uma vez. Hoje de manhã tivemos um dia abençoado por Deus, um momento estarmos juntos estudando a palavra de Deus na escola bíblica. Passamos um dia junto com a nossa família, um dia de descanso, um dia dedicado ao Senhor. O dia de domingo é um dia especial porque é um dia em que nós experimentamos descanso não somente por nosso corpo físico, né? Mas nós experimentamos paz e tranquilidade quando estamos na presença de Deus, junto aos nossos irmãos, experimentamos descanso em nossa alma, de poder consagrar a nossa vida ao Senhor nesse dia. E mais uma vez temos recebido do Senhor essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos nessa noite, para celebrar e adorar ao nosso Deus, nosso Senhor, que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E hoje é um dia muito especial, né? É um dia em que, uma semana depois da fundação da igreja, 46 anos atrás, a União Feminina, a MCM da nossa igreja, ela foi também fundada. E hoje nós também celebramos e adoramos a Deus pela existência dessa organização que há tantos anos, há tantas décadas, tem prestado serviços ao reino de Deus, tem abençoado de uma maneira maravilhosa a vida da igreja em toda parte. Hoje nós temos uniões femininas espalhadas em todo o território brasileiro. Há muitas igrejas cujas uniões estão fortalecidas, consolidadas e têm prestado um relevante serviço à obra do Senhor. Temos podido ver os frutos, né, disso, poder ver jovens, adolescentes que crescem tendo as mulheres maduras da nossa igreja como referência, de poder receber conselho, orientação, direção, e elas se reúnem sempre aqui na nossa igreja, tendo esse tempo de aprendizado, de crescimento espiritual e também de poder, em todas as partes da nossa igreja, estar servindo com seus dons e talentos. Então nós louvamos a Deus pela existência dessa organização, por todas as mulheres que fazem parte dela. Parabéns para a nossa MCM, que há 46 anos vem servindo ao Senhor de maneira firme na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar e vamos apresentar diante de Deus o nosso culto. Embora seja um culto de gratidão pela MCM da nossa igreja, pelos 46 anos dela, mas é um culto que visa a glória de Deus, que visa louvar e bendizer o nosso Senhor, e Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é a razão de nós prestarmos o nosso culto, e a Ele o nosso coração deve estar totalmente voltado nesse momento. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero convidar você nesse instante a derramar o seu coração diante do Senhor agora. Peça a Deus que nesse momento Ele possa se inclinar em seu favor, receber o culto que você irá prestar a Ele, todo o louvor, toda a adoração que você dirigir ao Senhor nessa noite, que Ele possa se agradar. Como é bom para nós, Senhor, nosso Deus, poder estar reunidos aqui nesse lugar. Como é bom poder estarmos juntos, de poder rever os nossos irmãos, de poder abraçar, de poder cumprimentar, de poder sorrir, de poder expressar a nossa alegria, que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pela gratidão que há em nossos corações, de fazermos parte do corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a sua igreja. Obrigado porque aqui é o nosso refúgio, é o lugar onde nós, ó Deus, nos reunimos para nos achegar à tua presença, para derramar os nossos corações diante do Senhor, meu Pai, para oferecer-lhe a nossa vida como oferta agradável a ti. O Senhor é a única razão de estarmos aqui, Senhor, e o Senhor deve ocupar nesta noite, neste lugar, o lugar central. Ó Deus, que o Senhor seja o centro de tudo aqui, será oferecido, será realizado, que tudo seja direcionado tão somente para o Senhor. Receba nessa noite a adoração da sua igreja. Inclina teus ouvidos, Pai, às nossas súplicas, às nossas orações, e prepara desde já
os nossos corações, ó Deus, para recebermos mais uma porção da Tua palavra. O desejo do nosso coração é engrandecê-lo, é exaltá-lo, é glorificá-lo neste lugar, meu Deus. Mas eu sei que na sua misericórdia o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a vida do seu povo. E tudo isso, ó Pai, só prova o quanto o seu amor por nós é grandioso. Ó Pai, que o Senhor esteja trazendo em segurança aqueles irmãos que porventura estejam a caminho deste lugar, que eles possam se unir, ó Deus, a nós nessa noite de adoração, e que o Senhor estenda a tua mão em favor do teu povo nessa noite mais uma vez, Pai. Que privilégio que nós temos, ó Deus, que privilégio podermos estar reunidos na presença gloriosa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Muitas pessoas, ó Pai, preferiram não estar aqui. Há muitas pessoas que preferem, ó Deus, estar em 1000 outros lugares, mas nós preferimos estar na presença do Senhor, diante da tua presença gloriosa. Ó Pai, o nosso coração se regozija, ele se alegra, e nós nos sentimos honrados, Pai, de poder sermos recebidos pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por meio da cruz de Cristo Jesus. A sua graça nos alcançou de maneira maravilhosa, e nós adoramos o teu nome por isso. Adoramos o Senhor, meu Pai, porque o Senhor, na sua infinita bondade e graça, o Senhor nos recebe na sua presença. O Senhor nos redime dos nossos pecados, o Senhor nos purifica, nos reconcilia com o Senhor. Ó Pai, suplicamos que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros. Ó Deus, se há mágoas, ressentimentos, ó Deus, em nosso coração, se há algo que nos impeça de demonstrar o amor do Senhor derramado em nossos corações sobre a vida do nosso irmão, que o Senhor, meu Deus, possa tratar conosco nessa noite. Transforma a nossa vida, molda o nosso caráter, molda a nossa mente, forme em nós a mente de Cristo, ó Pai. O desejo do nosso coração é que nessa noite nós sejamos adoradores, não somente com palavras, mas também com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com toda a sinceridade e verdade da nossa alma, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo sondar o mais profundo, o mais íntimo dos nossos corações. Ver se há em nós, ó Pai, algo que não esteja em conformidade à sua vontade. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, alinhar o nosso coração ao teu. E que possamos nessa noite agradá-lo em tudo aquilo que fizermos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Ele com cântico. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus.
Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Amém. Deus seja louvado pela sua maravilhosa graça que nos alcançou, que nos libertou, que transformou a nossa vida por completo, para a glória e louvor do nosso Deus. Nós vamos ler juntos João capítulo 3, verso 16, um texto que resume a Bíblia, que fala do amor, da graça de Deus, e depois 1 de João capítulo 4, verso 11. Primeiro, João 3,16, nós vamos ler todos juntos em uma só voz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João capítulo 4, versículo 11 agora. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Amém? Nós temos provado desse abundante amor de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor Deus demonstrou e tem demonstrado e sempre demonstrará até o último dia esse amor maravilhoso, esse amor abundante sobre nós. Nós louvamos a Deus por isso, porque Ele nos alcançou e tem demonstrado esse amor para conosco, mas há um propósito muito claro em relação a esse amor. Deus não espera que nós apenas desfrutemos do amor dEle, mas também vivamos nesse amor. É uma das evidências de que nós estamos nele e permanecemos nele, que somos nascidos dele e o conhecemos verdadeiramente. Se você diz conhecer a Deus, ter nascido de novo, ter experimentado de um novo nascimento, mas ainda sofre com a dificuldade de amar alguém, você precisa rever se realmente você conhece esse Deus, se você tem realmente nascido de novo, tem se relacionado verdadeiramente com o Senhor, tem sido transformado pelo seu amor. Se nós fomos transformados pelo amor de Deus, isso significa que nós devemos dar provas disso por meio do amor ao próximo. Uma das maneiras que o Senhor Deus conferiu à sua igreja de demonstrarmos esse amor uns pelos outros é por meio da oração, da intercessão. Todos nós enfrentamos momentos de lutas e provações na nossa vida, e são nesses momentos que nós, como igreja, devemos estar sempre ao lado dos nossos irmãos que andam sofrendo, passando por dificuldades, para poder orar e interceder por eles. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por momentos assim, momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos de angústia no seu coração, e nós não poderíamos deixar você sair daqui nessa noite sem ao menos ter recebido pelo menos uma oração em seu favor. Então,
eu quero convidar você que está vivendo esse momento difícil na sua vida, talvez alguém que você muito ama e que deseja que experimente da graça, do amor de Deus, talvez você queira colocar a vida dessa pessoa agora em oração também. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, e nós vamos juntos orar, vamos juntos clamar ao Senhor, pedindo a Deus que derrame da sua graça maravilhosa mais uma vez sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo paz, trazendo libertação. É isso que nós precisamos, e só o Senhor Deus pode fazer isso por nós. Coloque sua vida agora diante do Senhor, vamos orar, vamos unir a nossa fé diante dEle. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós nos alegramos, ó Pai, e experimentamos, ó Deus, consolo em nossos corações, de saber, Pai, que nós vivemos a nossa vida nesse mundo e não nos encontramos sozinhos, desamparados, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco desde o primeiro dia da nossa existência nesse mundo. A nossa vida aqui nesse mundo tem sido marcada pelo cuidado do Senhor, sobre o zelo do Senhor sobre as nossas vidas, o zelo que o Senhor tem tido para conosco, ó Pai. E isso em cada detalhe, em cada momento, ó Pai, que enfrentamos dificuldades, provações, lutas, podemos ver a Tua boa mão estendida em nosso favor. E, ó Deus, nesse momento agora, ó Pai, como igreja, o momento em que nós nos reunimos nesta assembleia, nesta congregação, ó Deus, nós unimos a nossa fé diante do Senhor agora, e nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença, ó Pai, para reconhecer o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós dependemos do Teu favor sobre a nossa vida, ó Deus. Ó Pai, nós não poderíamos deixar passar esse momento tão importante, tão singular da nossa liturgia, de podermos, ó Pai, apresentar diante do Senhor as nossas reais necessidades. São momentos de dificuldade, de provação que enfrentamos ao longo dos nossos dias, situações muitas vezes, ó Pai, que tentam roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor, que tentam minar a nossa fé e a nossa esperança, mas nós queremos nessa noite, ó Pai, renovar diante do Senhor agora a nossa confiança e a nossa esperança. Elas estão depositadas diante do Teu altar e firmadas no Senhor, meu Deus. Nós queremos, ó Pai, recorrer ao Senhor agora, suplicando o Teu auxílio, a Tua ajuda, pedindo a Deus que o Senhor estenda a Tua mão em favor desta necessidade que está sendo apresentada agora, ó Deus, por cada um dos meus irmãos que se coloca de pé aqui, cada um, ó Deus, com a sua necessidade particular, apresenta diante do Senhor, reconhecendo suas fraquezas e limitações, sua completa impotência diante desses desafios, ó Deus. Nós oramos a Ti, porque nós cremos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem em suas mãos todo o domínio e poder e todo o controle sobre todas as coisas. E nós somos Teus filhos, somos o Teu povo, somos a Tua igreja, somos este povo que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus naquela cruz, um povo que foi purificado e que pertence exclusivamente ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos lançar aos Teus pés e, ó Deus, suplicar: Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem compaixão de cada um aqui agora, ó Pai. Toma em Tuas mãos essa situação apresentada agora, ó Deus, seja, ó Deus, as enfermidades físicas, sejam as questões materiais, financeiras, sejam os relacionamentos, os casamentos, sejam os filhos, seja a conversão, ó Pai, de entes queridos que ainda não se renderam aos Teus pés, ó Pai, sejam os corações que estão endurecidos, petrificados, ó Pai, que carecem de uma libertação, ó Deus, das algemas do pecado e do inimigo. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor derrame desta graça maravilhosa, desta graça sem par, sobre a vida de todos esses, ó Deus. Transforme toda essa circunstância em bênção, ó Deus, em uma oportunidade preciosa para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome, ó Deus, nome que está acima de todo nome, possa ser glorificado, ó Pai, e não somente com palavras, mas por meio de um testemunho vivo, autêntico, ó Pai, de uma experiência real, ó Deus, que tem sido vivida na Tua presença, Senhor, meu Deus. Toma, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus. E eu peço, ó Pai, que em meio a toda e qualquer circunstância, o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória,
no nosso meio. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar nesse momento louvando ao Senhor, primeiramente com os nossos juniores que estarão aqui cantando e louvando ao Senhor. Oh, que grande amor do meu Salvador a sofrer na cruz para me salvar. Oh, que grande amor do meu Salvador que morreu na cruz para me resgatar. Oh, que grandioso amor de Jesus, meu Salvador.
Esse ano nós estamos trabalhando com o tema Anunciemos o Amor Gracioso. Então nós estamos dando ênfase nesse nosso culto, exaltando esse maravilhoso amor de Deus. Senhor, em meio às lutas, eu creio, Senhor, em meio à dor, eu creio, nada vai mudar, nada poderá me afastar do teu amor, mesmo na aflição, provas, tentações que venham sobre a minha vida, nada vai mudar, nada poderá me afastar do teu amor, mesmo na aflição, provas, tentações que venham sobre a minha vida, creio em ti, confio em ti, Senhor, nos teus braços posso descansar e ser feliz, creio em ti, confio em ti, Senhor, tua graça é o que me basta. Senhor, em meio às lutas, eu creio, Senhor, em meio à dor, eu creio, nada vai mudar, nada poderá me afastar do teu amor, mesmo na aflição, provas, tentações que venham sobre a minha vida, nada vai mudar, nada poderá me afastar do teu amor, mesmo na aflição, provas, tentações que venham sobre a minha vida, creio em ti, confio em ti, Senhor, nos teus braços posso descansar e ser feliz, creio em ti, confio em ti, Senhor, sua graça é o que me basta, sua graça é o que me basta, sua graça é o que me basta. Os irmãos agora vão nos acompanhar nos instrumentos aqui.
É o hino que é o tema da Convenção Batista esse ano, um hino maravilhoso, que tem uma letra muito linda que fala que apesar de sermos tão pecadores, e Deus nos escolheu. A MCM estará cantando a primeira vez. Quando os demais irmãos entrarem, gostaria que toda a igreja cantasse conosco. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz.
logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Te adoramos e bendizemos, querido Deus, porque o teu amor nos alcançou. Apesar de sermos pecadores, não merecermos nada, ó Deus, e o Senhor desceu da sua glória, da sua majestade, se dignou a se tornar um homem, ó Deus, um de nós, para nos salvar, morrer naquela cruz, vertendo aquele sangue tão precioso. Receba nosso coração nesse momento, receba a nossa vida, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que somente ao Senhor é devida, em nome de Jesus. Amém. Convidar aqui à frente nossas crianças, nós estaremos orando pela vida delas, todas as nossas crianças até 7 anos. Daqui a pouquinho, após a mensagem, nós teremos uma última canção, você terá a oportunidade de dedicar a Deus seus dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho, após a mensagem, a última canção que vamos estar entoando. As nossas crianças até 7 anos, as crianças que estão acima de 7 anos, que vão ficar aqui no templo. Se você ainda não pegou a sua folhinha do sermão de hoje, pegue com a recepção ali, para que você possa estar fazendo suas anotações aí no sermão de hoje. Vamos orar então pela vida das nossas crianças, pedindo a Deus que abençoe a vida delas. Bom, Diego, seja fazendo essa oração, por favor, meu querido. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Podem acompanhar as titias. Dando uma boa olhada aqui à minha volta, não consegui encontrar ninguém que estivesse aqui pela primeira vez ou pela segunda vez nos visitando. Há alguém conosco que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda? Acho que não, né? Todos os demais aqui já são de casa. Bom,
Nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus e, por incrível que pareça, obrigado, meu irmão, eu não havia tomado conhecimento das músicas ainda que seriam entoadas hoje, quando orei na preparação dessa mensagem, né? Então, as coisas fluíram de maneira muito natural, né? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 até o verso 15. Eu quero trazer essa meditação ao seu coração nesta noite. Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 15. Peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Se você encontrou, diga amém. Misericórdia. Eu te espero. Tito está depois das duas cartas de Paulo a Timóteo e antes de Filemon, se ajudar. Se você não encontrar na sua Bíblia, aí você pode providenciar uma outra Bíblia, porque essa sua está faltando um livro, agora se achou. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Então diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina ou nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, através da sua boa palavra. Diante desse tema proposto, anunciemos o amor gracioso. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre a graça salvadora de Deus. Esta graça que se torna para nós o meio de revelar o amor de Deus Pai. É um dos pilares da reforma protestante, há mais de 500 anos, nós estamos falando, né, de pelo menos 507 anos já de reforma protestante, no tempo em que os reformadores trabalhavam arduamente para o retorno às Escrituras. Foi exatamente uma dessas ênfases dadas pelos reformadores, o sola gratia, ou somente a graça. Uma vez que naquele tempo em que os reformadores trabalhavam arduamente nesse propósito, se pregava e se pensava comumente entre as pessoas que o homem ele teria de construir pelos seus próprios esforços a sua própria salvação. O homem naquele tempo, só para os irmãos terem uma ideia, acreditava que ele podia naquele tempo, dentro dos ensinamentos da igreja na Idade Média, comprar o perdão dos seus próprios pecados. Muitos poderiam, dependendo do dinheiro embolsado,
comprar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de perdão. Até perdão para a vida inteira, dependendo do grau de riqueza que aquela pessoa tivesse. Dependendo da quantidade de dinheiro que aquela pessoa dispusesse, ele poderia comprar o perdão por toda a sua vida. E assim a salvação era comprada. Assim as pessoas, elas imaginavam que a salvação era uma espécie de medalha de honra ao mérito. Um troféu em que você chegava lá para tomar posse, porque você de fato mereceu, você trabalhou por ele. A reforma, então, ela reestabelece isso, mostrando que a salvação, ela não é por merecimento. A salvação, ela não é comprada. A salvação, ela não é fruto do nosso esforço. A salvação, ela não é por meio das obras. A salvação não é por meio da fé, mais as obras. A salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Ou seja, é um presente que você recebe de Deus, e não um troféu que você conquista pelos seus esforços. Pois bem, Paulo ele está aqui escrevendo para Tito essa carta, e ele escreve exatamente no período entre a primeira e a segunda prisão em Roma. Tito havia sido deixado na ilha de Creta para ali colocar as coisas em ordem. Este foi o objetivo pelo qual Tito foi enviado para aquela ilha. Paulo, nessa carta, ele diverge, de certa maneira, da metodologia comum nas suas outras epístolas. Normalmente, por via de regra, o apóstolo Paulo, ele sempre apresentava primeiro a sua teologia, o seu ensino, a sua doutrina, para depois ele fazer uma aplicação dessa doutrina, dessa teologia. Primeiro ele dava o fundamento teológico, para depois ele trazer as implicações éticas. Porém, nessa carta especificamente, ele primeiramente começa com o dever, para depois ele dar a doutrina. Ele inverte o que é de costume nas suas cartas. Porém, queridos, essas duas verdades, elas nunca, jamais podem andar separadas uma das outras, independente da ordem em que elas venham. A doutrina, ela precisa necessariamente se aplicar à vida prática. Toda a nossa teologia, ela precisa desaguar na ética e na conduta. E aqui, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito justamente da graça de Deus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite para 3 verdades sublimes que esse texto ele nos traz a respeito da graça de Deus. Primeiro, Paulo ele vai tratar sobre a manifestação da graça. A segunda verdade que Paulo vai nos dar aqui a respeito da graça é a pedagogia da graça. E em último lugar, a grande verdade que Paulo apresenta para nós, em terceiro e último lugar nesse texto, é a operação da graça. Primeiro, a manifestação da graça. Segundo, a pedagogia da graça. E terceiro, a operação da graça. Então, vejamos por partes, ponto a ponto. E o primeiro ponto é a manifestação da graça. Com a sua Bíblia aí aberta em suas mãos, observe comigo aí o verso 11. Como é que Paulo ele inicia o texto? Ele diz: porquanto a graça de Deus, o que aconteceu com ela? Se manifestou. Se manifestou. Veja só. E essa palavra aqui, manifestou, no seu original, é epifania. É a mesma palavra que é muito utilizada em todo o Novo Testamento para se referir àquelas grandes manifestações de Jesus Cristo, principalmente quando se trata do seu segundo advento, do retorno em glória e majestade, quando ele se manifestar diante de nós com todo o poder e domínio. A epifania da graça nada mais é, meus irmãos, do que nos apresentar Jesus em seu nascimento, na sua vida, nos seus ensinos,
na operação dos seus milagres, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no seu governo, no seu ministério sacerdotal e na sua gloriosa volta. Isso significa, queridos, que a graça de Deus se manifestou a nós. Isso nos aponta para Jesus como a expressão máxima da graça de Deus a todos nós. É Jesus essa expressão absoluta da graça de Deus sobre todos nós. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Primeiro, sobre a origem dessa graça. A origem dessa graça. Veja você o verso 11. Porquanto a graça de Deus, não é assim que está escrito aí no verso 11? A graça de quem? De Deus. A graça de Deus. Aqui está falando da origem dessa graça. A graça, queridos, não é algo que emana do homem. A graça, ela não tem origem no próprio ser humano, mas a graça, ela procede de Deus. A graça, ela não tem origem na terra, mas ela procede do céu. Ela não vem do homem, ela não vem da igreja, ela vem do próprio Deus. É a graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Foi porque Ele foi o Verbo que se fez carne. O Verbo que se manifestou cheio de quê? De graça. Em segundo lugar, ele não fala somente da origem dessa graça, porque é a graça de Deus, mas ele também fala da natureza dessa graça. Veja você o que ele diz aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou de que maneira? Salvadora. Isso significa que a natureza dessa graça, que provém de Deus, ela tem uma natureza salvadora. Significa que não há outra chance, não existe outra possibilidade de o homem ser salvo a não ser por meio desta graça. Ninguém é salvo porque nasceu em um país chamado cristão. Ninguém é salvo porque nasceu em uma família chamada cristã. Ninguém é salvo porque nasceu e frequenta desde pequeno uma igreja chamada cristã. Ninguém é salvo porque construiu uma escada da terra aos céus. Ninguém é salvo porque é uma pessoa boa, com alguns predicados morais. Não. Ninguém é salvo porque possui qualificações espirituais. Não, absolutamente não. Somente por meio da graça o homem pode ser salvo. Irmãos, ninguém vai poder entrar no céu e estufar o peito e simplesmente dizer: estou aqui porque eu mereci estar. Deixe-me passar porque eu sou merecedor de entrar no céu. Eu estou aqui porque simplesmente fiz por onde estar aqui. Não, é só pela graça. A graça é de Deus e ela é salvadora. Nós não merecemos a graça, nós precisamos dela. Mas veja você, em terceiro lugar, não somente a origem dessa graça é de Deus, a natureza dessa graça é salvadora, mas o texto também fala da extensão da graça. Ainda no verso 11, o texto nos diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. A todos os homens. Agora entenda uma coisa muito importante aqui. O que Paulo quer dizer com a todos os homens? Nós sabemos que no último dia nem todos serão salvos. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo. E Paulo, ele não está aqui ensinando a respeito do universalismo. O que é isso? O universalismo prega que no final todas as pessoas vão ser salvas e de que inferno não existe. Todo mundo vai ser salvo. Isso é universalismo. E Paulo não está pregando universalismo aqui. O contexto dessa carta nos ajuda a entender muito bem qual é a mensagem que Paulo está querendo transmitir. Se você observar aí o capítulo 2 de Tito, ele está falando para vários tipos de pessoas, não é verdade? Você vai observar aí no verso 2 que ele está falando para os homens idosos. Ele fala no verso 3 para as mulheres idosas.
No versículo 4 ele fala para os jovens. No verso 6 ele fala para os moços. E no verso 9 ele fala para os servos. Em outras palavras, querido, quando ele diz que a salvação se revelou salvadora para todos os homens, ele está dizendo que é para todo tipo de pessoa, de todas as classes, de todos os gêneros, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para o rico, é para o pobre, é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o velho, é para o doutor, é para o analfabeto. A salvação, ela alcança todos, no sentido de que não há nenhuma pessoa, por mais remota, ou por estar em um lugar mais escondido das selvas, não há ninguém, absolutamente ninguém, que esteja fora do alcance da graça de Deus. Todos aqueles por quem Cristo Jesus morreu e verteu o seu sangue na cruz para comprar, estes estão debaixo do alcance da graça salvadora de Deus. Absolutamente ninguém pelos quais Cristo morreu na cruz ficará fora de alcance da sua graça. O segundo aspecto importante da graça, nós vimos aqui a respeito da manifestação da graça de Deus, mas o segundo aspecto importante da graça de Deus é a sua pedagogia. Veja só o que o texto vai nos dizer, que a graça de Deus, ela faz duas coisas importantíssimas, aí no verso 12, olhe na sua Bíblia, no verso 12, ele diz, ensinando-os, ou em algumas traduções, educando-nos. E a palavra aqui, no original, é pedagogia mesmo, tá? É pedagogia mesmo. A renunciar, primeiro, à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque a graça de Deus, ela nos educa, ela nos ensina de duas maneiras. Primeiro, ela nos educa a rejeitarmos o mal. E segundo, a graça de Deus, ela nos educa a praticarmos o bem. Então, existe o lado negativo e tem um lado positivo. Então vamos ver, dentro da pedagogia da graça, ela nos educando, primeiramente para rejeitarmos o mal. Olha aí o verso 12. Ele diz, educando-nos para renunciar o quê? A impiedade e as paixões mundanas. Vamos entender isso aqui. Primeiro, a graça, ela nos ensina a rejeitar, queridos, a uma falsa teologia. Porque quando Paulo ele diz aqui sobre renunciar à impiedade, isso tem uma relação direta com Deus. Isso diz respeito à nossa relação com Deus, a nossa relação vertical. Está falando da nossa teologia, daquilo que você crê. Porque primeiro o homem é ímpio, depois ele é perverso. Lembra lá quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 18? Ele diz, a ira de Deus se manifestou contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens. Note que não é primeiro perversão e depois impiedade. Começa primeiro com impiedade, depois vai para a perversão. Sabe por quê? Porque primeiro o homem crê errado. Primeiro, ele tem uma vida errada. Queridos, por que o mundo está toda essa confusão hoje em dia? Por que está tudo de ponta cabeça? Por que a sociedade parece andar do lado avesso? É porque quando o homem, ele bane Deus da sua vida, da sua história, como referência, ele perde por completo a referência da vida. A vida se perde, a vida se complica, a vida ela se bestializa. Então, o problema do homem é que ele crê errado, e ao crer errado, a sua conduta vai ser também errada. Se a sua teologia estiver errada, a vida dele será uma vida errada. Se a doutrina dele estiver errada, a prática da vida também será errada. Então o problema do homem é a impiedade.
são as suas falsas crenças acerca de Deus, da relação com Deus, da convivência com Deus, do que nós devemos crer acerca de Deus. E isso tudo vai desaguar certamente numa falsa ética, uma falsa moralidade, que ele chama aqui, preste atenção aí no verso 12, das paixões mundanas. Irmãos, entendamos isso. É exatamente por isso que a igreja, ela é tão zelosa com a doutrina. Tem pessoas que falam assim: eu não gosto de doutrina. Mas não tem como não gostar. Não tem como você não gostar de doutrina. Sabe por quê? Porque é exatamente esse arcabouço do conhecimento da verdade de Deus é que forma você, é que forja você, que capacita você, que educa você a não mergulhar de cabeça naquilo que Paulo chama de as paixões mundanas. Por que você não mente? Por que você não rouba? Por que você não mata? Por que você não fala mal dos outros? Por que você não cobiça o que é dos outros? Por que você não adora outros deuses? Por que você não fabrica imagens de escultura e se dobra diante delas? Por que você tem reverência com o nome de Deus? Por que você honra seus pais? Por que você passa esse dia com prazer na casa de Deus? E tem deleite em vir para a casa de Deus? É porque isso são arcabouços doutrinários que formam a sua vida. Por que você crê em Deus e que Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que você crê que só Jesus Cristo salva? Por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que você crê que a salvação ela é pela graça? Por que você crê que é justificado pela fé? Por que você crê que Jesus um dia Ele irá voltar para te buscar? Por que você crê no céu e no inferno? Por que você crê que existe bem-aventurança eterna e juízo eterno? É justamente porque você crê nas verdades reveladas nas Escrituras. E por isso, e tão somente por causa disso, que a sua vida, a sua maneira de viver é determinada. Esse é o grande divisor de águas na sua vida, é o fato de haver doutrina, é o fato da palavra de Deus estar presente em seu coração, em sua consciência. Então a graça de Deus, ela educa você, ela te ensina, primeiro, para você rejeitar a falsa doutrina, e segundo, a graça de Deus educa você, sabe para quê? Para que você não possa enfiar de cabeça nas paixões mundanas. Pois bem, queridos, agora vamos ver que a graça de Deus, ela não apenas nos educa para rejeitarmos o mal, mas também o texto, versículo 12, a parte B, vai nos dizer, em segundo lugar, que ela nos educa também a praticarmos o bem. Veja aí, que o verso 12, a parte B diz, quando ele diz assim: e a viver de maneira, o quê? Sensata, justa, piedosa nessa era presente. E essas três palavras aqui, sensata, justa, piedosa, elas não são apenas palavras ou questões de ênfase, não, mas de alcance. Paulo aqui, ele está falando a respeito de um tríplice relacionamento. Primeiro, a graça de Deus educa você a ter um correto relacionamento consigo mesmo. É o que a palavra aqui na língua grega representa para sensato. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa sensata é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem prudência, é uma pessoa que é moderada, possui autocontrole, que domina os seus impulsos, as suas ações. É uma pessoa que possui domínio sobre as suas palavras, sobre suas reações. Portanto, é a maneira correta de você lidar consigo mesmo. E é a graça de Deus que capacita você a isso. Então, queridos, não há desculpas, não há justificativas para você dizer assim: eu sou assim mesmo.
Eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo as coisas na lata e não tem jeito. Eu tenho esse problema porque é meu temperamento. Eu sou assim por causa da minha família, a minha herança, a minha educação. Meus avós eram assim, meus pais eram assim, eu sou assim, meus filhos também vão ser assim. Eu sou assim por causa da cultura. Eu nasci no meio de uma cultura em que a gente é assim mesmo. Então eu tenho que lhe dizer, queridos, que a graça de Deus, ela te educa, ela te ensina, e ela equipa você para você não ser mais aquele tipo de pessoa que você era, mas agora você é uma pessoa sensata, para você se relacionar corretamente com você mesmo. Segundo, a graça de Deus, ela capacita você a se relacionar corretamente com o seu próximo, com o seu semelhante, com seus irmãos. É a palavra que aparece aqui, quando diz assim: vivemos o presente século de forma justa. E o que é ser justo? Justo é dar ao outro o que ele necessita. A graça de Deus nos ajuda e nos capacita a lidar com o outro de forma justa, a não explorar o outro, a não ver o outro como um campo de exploração, e sim como alguém a quem eu devo servir, a quem eu devo amar. E isso é ser justo. Não é tirar do outro o que o outro tem, mas é dar ao outro o que ele precisa. E só a graça de Deus nos educa a fazermos isso, a termos uma convivência digna uns com os outros, a termos relacionamentos saudáveis no casamento, com os filhos, com os irmãos, na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos com a nossa parentela, com a nossa família. Queridos, a graça de Deus, ela não apenas educa você para ir para o céu, mas a graça de Deus, ela educa você para você viver bem aqui na terra, da melhor forma possível com o seu semelhante. Às vezes nós olhamos para a graça de Deus como algo que diz respeito ao pós-morte, né? A pós-vida no céu. Não. A graça de Deus diz respeito também a uma mudança de atitude, uma mudança de vida aqui na terra, no agora. Mas em terceiro lugar, veja você que a graça de Deus, ela nos educa, não somente para relacionarmos bem com nós mesmos, de maneira sensata, com o nosso próximo, de maneira justa, mas também com Deus. Porque o texto diz: vivamos no presente século de forma o quê? Piedosa. Piedosamente. E a palavra piedosamente, ela tem a ver agora com a sua relação com Deus. É como você anda com Ele. É como você se relaciona com Ele. É como você depende dEle, confia nele, crê nele e obedece a Ele. De maneira que quando você é ensinado por essa professora, por essa pedagoga chamada graça de Deus, a sua vida ela é corrigida, educada em todos os aspectos, em todas as frentes, com você, com o próximo e com Deus. Mas note você aí o verso 13, que a graça nos educa para aguardarmos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, queridos. Porque aqui Paulo, ele chama a Jesus não somente de Deus, mas ele se refere a Ele como o nosso grande Deus. E ao usar esse adjetivo, dizendo que Ele é o grande Deus, Paulo ele vai afirmar também que Ele é o nosso grande Salvador. E o que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo? Paulo ele está dizendo o seguinte, meus irmãos: assim como a graça de Deus, ela equipa você para você evitar o mal, para você praticar o bem, para você se relacionar de maneira correta consigo mesmo, com seu irmão e com o próprio Deus, a graça de Deus, ela também capacita você também a aguardar a manifestação de Jesus Cristo
na sua gloriosa vinda. Sabe para quê? Para você não colocar o seu coração no aqui e agora. Para você entender que você está aqui, mas você não é daqui. Você é um cidadão do céu que está a caminho da verdadeira pátria, do seu verdadeiro lar. Você vive aqui os seus dias, mas você não é um cidadão desse mundo. É a graça de Deus que capacita você a viver na ponta dos pés, aguardando ansiosamente pela manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele virá pessoalmente, Ele virá fisicamente, Ele virá visivelmente, Ele virá poderosamente. E é a graça de Deus que capacita você para isso. Mas, amados irmãos, vamos ao último ponto. Nós falamos aqui que são 3 pontos que Paulo apresenta para nós no texto. Primeiro, ele fala da manifestação desta graça. Segundo, ele fala da pedagogia da graça. E em terceiro lugar, Paulo fala a respeito da operação da graça. Então vamos entender aqui algumas verdades preciosíssimas que Paulo nos aponta nesse texto. Primeiro nós vamos ver a respeito do presente da graça. Versículo 14, Paulo ele diz, a qual a si mesmo fez o quê? Se deu, se entregou por nós. Então, qual é o grande presente da graça de Deus para você? O grande presente da graça de Deus para você é o próprio Jesus. Paulo ele está dizendo que Ele a si mesmo se deu por nós. E isso, queridos, é uma verdade sublime para nós. Isso prova uma coisa. Isso prova que a cruz de Cristo, ela não foi a causa da graça, mas a cruz de Cristo, ela foi o resultado da graça. Deus não derramou graça para você porque Cristo morreu em seu favor. Cristo morreu em seu favor porque Deus derramou graça sobre sua vida. A Bíblia diz que o Pai não poupou, antes o entregou por todos nós. E agora Paulo está dizendo que Ele a si mesmo se deu por nós. Significa que Cristo foi para a cruz voluntariamente. Ele veio a esse mundo, nasceu entre nós, com esse exclusivo propósito. Foi exatamente para isso que Ele veio. Ele entrou nesse mundo justamente para morrer na cruz por nós. Ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para caminhar em direção à cruz como um rei caminha para a sua coroação. O que Paulo ele está dizendo aqui, meus queridos, é que quando Jesus ele vai para a cruz, ele não vai para a cruz porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não vai para a cruz porque Judas o negou ou o traiu, ou porque Pedro o negou, não. Ele não foi para a cruz porque o Sinédrio o acusou, ou porque Pilatos o sentenciou, não. Ele foi para a cruz porque ele se deu por cada um de nós. Ele foi voluntariamente para a cruz como um rei que caminha para a sua coroação. E essa é uma verdade sublime, bendita e gloriosa do Evangelho. Aliás, a Bíblia diz que dificilmente alguém daria a vida por um justo. Se você pensar, é só você parar um pouco e pensar. Talvez você seja capaz até de dar a sua vida pelo seu melhor amigo. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não se deu para gente boa, não. Ele se deu para gente como eu e você. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Se nós somos o que somos hoje, somos pela graça. Eu vou repetir. Se nós somos o que somos hoje, é pela graça. Somente pela graça. Estávamos perdidos, arruinados, contaminados, depravados, mortos em nossos delitos e pecados. E foi exatamente nessa condição em que Ele nos amou.
e Ele se deu a si mesmo por nós. Bendito seja Deus, irmãos, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Mas agora nós vamos ver a operação da graça por um outro aspecto. Primeiro, o presente da graça. Agora entendamos o propósito da graça. E existe aqui um propósito negativo e um propósito positivo. Qual o propósito negativo? Olhem comigo aí o verso 14. O qual se deu por nós a fim de fazer o quê? Remir-nos. De quanto? De quanto de iniquidade mesmo? Toda iniquidade. Não foi só um pouco, né, de iniquidade. Toda iniquidade. Esse é o aspecto negativo, e preste bastante atenção nisso. O propósito da graça. O propósito da graça de Deus não é para você viver uma vida do seu jeito, não. O propósito da graça não é para você viver uma vida por aí associada ao pecado e ao mundo. Ah, eu sou salvo pela graça, então está tudo bem, eu vou viver da maneira como eu quiser, já que eu sou salvo pela graça mesmo. Esse, sem dúvida nenhuma, é a maior mentira de Satanás que ele quer que você acredite. Porque Deus não salvou você para viver no pecado. Jesus Cristo não morreu naquela cruz e derramou seu sangue para que você vivesse na impiedade. Deus salvou você do pecado, e essa é a ideia. Remir você de toda a iniquidade, não de uma parte dela, mas de toda a iniquidade. É para que isso não faça mais parte da sua vida. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para perdoar você dos seus pecados. Ele veio você para lavar a sua vida com seu precioso sangue. Ele veio para fazer de você uma nova criatura. Então você está no mundo, mas você não é desse mundo. Você foi comprado, você foi resgatado, você foi remido de toda iniquidade, de toda ela. E esse é o lado negativo. Mas qual que é o lado positivo? Veja só. Remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo o quê? Exclusivamente seu. Então note o aspecto positivo aqui. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Tem duas coisas muito importantes que você precisa perceber aqui. Note isso. Deus quer um povo limpo e um povo exclusivo dele. Limpo e exclusivo. Limpo e exclusivo. Ou seja, a graça de Deus, irmãos, ela não nos dispensa de uma vida santa. A graça de Deus, ela não nos permite ter um coração dividido entre Deus e o mundo. Foi exatamente nesse sentido que o apóstolo Tiago diz: insensatos, não sabeis que quem quer ser amigo do mundo constitui o quê? Inimigo de Deus. É exatamente nesse sentido que João, ele disse que você não pode amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está o quê? Nele. É nesse sentido que Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, com este século. Deus quer você limpo. Deus quer você exclusivamente para Ele. Deus não divide você com ninguém, entenda isso. Mas agora vem finalmente o que nós chamaríamos de, não só do presente da graça, mas também do propósito da graça. Mas agora Paulo nos apresenta aqui no verso 14, no finalzinho do verso 14, como o resultado da graça. Olha aí o finalzinho do verso 14. Um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Então, note isso. As obras, elas são importantes no seu devido lugar. Por isso ela está no finalzinho do texto. Você não é salvo pelas obras. Você não é salvo pela fé mais as obras. Não. Você é salvo pela graça mediante a fé para as boas obras. As obras, elas entram não como a causa da sua salvação.
As obras, elas entram como a evidência da sua salvação. Você não as pratica para ser salvo. Você as pratica porque você foi salvo pela graça. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela nos habilita a não somente praticar as boas obras, mas preste bastante atenção. A graça nos habilita a sermos zelosos. Zelosos, isso significa apaixonados, vibrantes com as boas obras. Não é só fazer boas obras, não é isso. É você ser completamente empolgado em fazê-las. Isso significa um povo zeloso em boas obras. Então, amados, eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que Paulo, ele encerra o capítulo 2 da mesma maneira que ele começa. Paulo termina o capítulo 2, versículo 15, da mesma maneira como ele começa o capítulo 2, no versículo 1. Observe comigo na sua Bíblia. Como é que ele começa o capítulo 2? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha como é que ele termina o capítulo 2, versículo 15. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Por que Paulo termina o capítulo 2 da forma como ele começa? Essa verdade, do qual Paulo está se referindo aqui, ela foi pregada pelos apóstolos. Antes dos apóstolos, essa mensagem ela foi pregada pelos profetas. Essa mensagem ela foi pregada pelos reformadores no século XVI. E essa mensagem ela é pregada hoje aqui na nossa igreja. Essa mensagem ela será pregada amanhã pelos nossos filhos, pelos nossos netos, se Jesus não voltar antes. Essa mensagem ela será anunciada até o último dia, até o dia que Jesus Cristo voltar em glória. E nós precisamos pregá-la com toda autoridade, porque se trata da verdade de Deus. Verdade essa que nunca ficará caduca, que jamais ficará desatualizada. Como Billy Graham disse, é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, que a nossa igreja possa erguer bem alto essa bandeira. Que ela levante bem alto essa mensagem. Para que o mundo à nossa volta, para que a cidade de Três Pontas saiba que Deus, Ele salva, e Ele salva pela graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Irmão José Maria, por favor, faça uma oração por nós. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vou convidar aqui à frente o Ministério de Música, que estará nos conduzindo em uma última canção. Os irmãos que vieram preparados para dedicar a Deus com seus dízimos e ofertas, poderão fazer agora nessa última canção. Convidar toda a igreja a se colocar de pé também. E antes de nós cantarmos, irmãos, quero apenas dar 2 avisos importantes. No próximo sábado, nós teremos às 16 horas um culto que será feito na casa dos irmãos Jorciel e Maiara. Então nós estaremos ali reunidos na casa desses irmãos para estar cultuando ao Senhor, transmitindo uma palavra, uma oportunidade importante da igreja também estar junto aos irmãos lá. Então nós vamos estar anunciando no grupo da igreja a respeito dos carros, que talvez algum irmão precise de alguma carona, tá? Mas fique atento a isso, para você não deixar de participar. No próximo domingo também, pela manhã, nós teremos culto administrativo aqui na igreja. Após a escola bíblica dominical, teremos nosso culto administrativo. Então participe conosco também, você que é membro da igreja, é muito importante que você participe e esteja por dentro daquilo que está acontecendo na vida da sua igreja. Vamos todos nos colocar de pé para nós cantarmos ao Senhor, vamos louvar a Ele nesse momento. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus. Só Jesus virá em breve, o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos, Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de bondade, fidelidade, o Seu amor dura para todo sempre sobre as nossas vidas. E obrigado porque nós repousamos e descansamos na Sua graça, no Seu amor abundante. Obrigado por tudo que vivemos nessa noite na Sua presença.
Obrigado por poder desfrutar de tão maravilhosas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por fazermos parte deste povo que foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor não somente nos lava e nos purifica dos nossos pecados, mas também, Pai, o Senhor nos ensina, nos educa, nos corrige, nos dá a direção de um caminho seguro para se viver para o louvor da sua glória. Receba nessa noite a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa vida como oferta agradável a Ti, e que possamos viver os nossos dias sempre, sempre para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. Que a luz do Senhor continue brilhando e resplandecendo sobre a nossa vida e nos guiando, ó Pai, de maneira que possamos refletir desta luz a todas as pessoas que estão à nossa volta. Ó Pai, leva-nos agora de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso junto à nossa família, guarde e proteja a nossa casa de todo perigo. Senhor, conduza-nos ao longo dessa semana, diante das nossas obrigações e deveres. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar coragem, nos dê saúde, nos dê forças, ó Pai, para vivermos no centro da Tua vontade, sempre em obediência e fidelidade ao Senhor, e sempre, ó Pai, uma boa oportunidade de testemunharmos do Senhor com a nossa vida, e não somente com palavras, ó Pai. Pedimos que o Senhor mantenha Suas mãos estendidas sobre nós, e receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor nessa noite, mais uma vez. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Que sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos de Coqueiral e também a sua igreja, que está espalhada em toda a face da terra, o Senhor levante o seu bondoso rosto sobre nós e conceda-nos a sua preciosa paz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que todos tenham uma ótima noite na presença do Senhor.